O Na Real, na TV, entrevista hoje o professor Carlos Melo, cientista político e professor do INSPER. Tudo bem, professor? Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Professor, cerca de 3 meses atrás, quando nós conversamos, que nesse mesmo espaço, a gente falou de uma crise política que o senhor e todo mundo analisava como muito grave. Hoje, ela tem um encaminhamento ou ela ficou um pouco mais grave? Zé Márcio, o que caracteriza uma crise é justamente a falta de saídas, a falta de encaminhamento. Né? Quando você sabe mais ou menos onde que a coisa vai dar, onde você tem operadores que encontram os caminhos e você vislumbra lá na frente uma saída, a crise acabou. Né? Aí é uma questão de operar esse processo para que você chegue até aquele ponto. Bom ou ruim, não interessa, mas né, você encontrou uma saída. É justamente crise quando você não sabe qual é a saída, quando você ou tem inúmeras opções e nenhuma delas é melhor do que a outra, ou quando você não tem opção nenhuma para sair dessa crise. Eu acho que a gente está exatamente nessa situação. A gente está num momento em que não se vislumbra as saídas do labirinto. Né? Quer dizer, eu acho que a gente vive um labirinto, tem alguns minotauros, né, e não tem nenhum Teseu para matar esses minotauros e a gente fica meio perdido ali nesse espaço. Tá certo, agora eu quero estender essa questão. Nós não temos uma saída, ou pelo menos 2 ou 3 saídas possíveis, visto o problema de fora, ou seja, ou não há saída. Ou seja, se temos a saída, por que ela não é encaminhada, 1 ou 2 ou 3? Olha, na verdade, será que é falta de quem lidere esse encaminhamento? Um pouco de cada um. Eu acho que você tem algumas saídas. Com a presidente Dilma, sem a presidente Dilma, enfim. Né? A questão é que você precisa de operadores. Quer dizer, vamos imaginar o que seria talvez até um melhor cenário para o país, que seria a presidente Dilma cumprir o seu mandato até o final, com capacidade de ação em relação à pauta do Congresso, encaminhando um ajuste que retomasse credibilidade, que retomasse confiança de investidores, etc., e você pudesse estabelecer a partir daí um ciclo positivo. Não é? Quem é que vai negociar esse processo? Né? Ela mesmo não se coloca como interlocutora, ela não é capaz de fazer isso. Os interlocutores do PT no Congresso e mesmo fora do Congresso não são mais capazes de dialogar. Não é? Na sua base política, também não há esses interlocutores. Aliás, a crise é a crise da base, porque a oposição pouco conta nesse processo, a oposição tem sido guindada. Não é? Quando a gente olhou, para voltar para a história um pouco, ali a crise do Sarney ou a crise do impeachment do Collor, você tinha uma elite no Congresso, uns 50 deputados, uns 50 parlamentares, que tinham uma enorme influência e tinham muita experiência. Não é? Eu vou citar o Ulisses Guimarães, mas ele não é o único, embora seja o mais emblemático. Né? O doutor Ulisses, por ocasião do impeachment, ele era um simples deputado, já não era mais presidente da Câmara nem do PMDB, mas ele tinha passado pelo suicídio de Getúlio, ele tinha passado por todas aquelas tentativas de golpe no governo do JK. Aliás, ele era do PSD do JK. Pela campanha eleitoral que foi pesada da eleição do Jânio e pela renúncia do Jânio, o parlamentarismo, o fim do parlamentarismo, as reformas de base do Jango, o golpe militar, o AI-5, que foi o agravamento do golpe, a crise do petróleo de 72, a vitória do MDB, que criou problemas sérios ali em 74, o pacote de abril de 77, a anistia de 79, né? Longamente negociada. Depois, e boicotada. A eleição dos governadores em 82. Em 82. Aquela crise econômica terrível de 83 e 84, a campanha das diretas de 84, a eleição do Tancredo em 85, a morte do Tancredo, todo o governo turbulento do Sarney. Olha a experiência que alguns tinham. E não só o Ulisses. Não só ele. Até o não Sarney. Só ele, né? Até o próprio Sarney. Né? Se você olhar para o Congresso hoje,
ninguém tem essa experiência. É positivo, porque é sinal de que nós não passamos mais por tantas crises nos últimos tempos. Mas falta esse estofo, falta essa capacidade de perceber o potencial explosivo, né, das situações, das circunstâncias, e operar, e se antecipar, e olhar para o futuro, e negociar saídas. Né? Essa é uma crise particular dentro da crise, que é a crise de liderança, que torna a crise mais profunda. Agora, há consciência no nosso espectro político, estou dizendo, no Congresso, nos partidos, no Executivo, da gravidade da situação? Ou nenhum deles tem consciência? A presidente tem noção da gravidade da situação? O Congresso, que parece brincar às vezes com fogo, tem noção disso? Alguns partidos políticos, eu não estou citando a oposição, que está fazendo lá o seu jogo às vezes errado também, mas está lá e também, como você disse, ela não conta. Ela é uma espectadora do processo. Sim. Há consciência disso no PT? As pessoas sabem que a coisa é grave, é difícil? Márcio, eu vou pedir que você me permita uma digressão aqui, pouco acadêmica, talvez um pouco chato, mas o Max Weber, que é um grande pensador, um grande analista político também, ele analisou a Alemanha da Primeira Guerra Mundial. E é uma Alemanha que vem logo depois do Bismarck. O Bismarck foi um grande estadista, mas que acabou com a política e fez uma Alemanha, um Estado só de técnicos. Né? E ele ali em 18, vendo que a Alemanha se meteu naquela enrascada danada, que foi a Primeira Guerra Mundial, e ele olhava só para a crise, não via respostas. Num determinado momento ele escreve, eu vou citar mais ou menos assim, ele fala o seguinte: eu não peço que surja um estadista, não é? Um gênio político, ele fala, algo muito raro na humanidade. Nem um estadista, que também é raro. A Alemanha precisa apenas e tão somente de um político. Um político. Né? E ele apontava que esse vazio da política era um perigo muito grande, porque poderia surgir dali um César. Ele apontava para o perigo do cesarismo. 15 anos depois nós sabemos o que aconteceu na Alemanha. Não é? Eu acho que a gente tem esse problema em certa medida. Não é que falta um estadista só, não. Faltam pessoas com dimensão da política. Não é? A política é negociação, a política é busca de saída. Quando cada um começa a jogar o seu próprio jogo, de acordo com seus interesses, você pega o caso do PSDB, não é? Olha, é interessante desgastar a Dilma, vamos sangrar a Dilma, para usar a expressão dos seus próximos, vamos sangrar a Dilma, vamos usar a bala de prata ali e tal, porque você pode ter uma nova eleição, ou você... Quer dizer... Perdeu a noção. Cadê o país, né? Exatamente. Era muito mais importante que o PSDB se colocasse como um legítimo candidato a voltar ao poder, apontando saídas, apontando soluções, ainda que fosse obrigação, e é obrigação, apontar os erros também. Então falta essa dimensão. O PT é outro deserto. O PT se amarrou num projeto de poder que perdeu a sua noção do projeto de sociedade, que perdeu a noção de um projeto de Estado, que se resumiu a um projeto de poder. O PMDB é um centro de negócios, né, já há muitos anos. Né? O PMDB ele se notabiliza, sobretudo pelo fisiologismo, né, dessa relação de troca, né, de ter o Estado em suas mãos para favorecer municípios. Os municípios rendem prefeitos e vereadores, que vão render a eleição de uma grande bancada que vai dar um monte de ministérios que vão favorecer prefeitos, e assim você continua tendo o PMDB com uma grande bancada. Então cada um entrou na sua lógica, e nós chegamos numa situação em que cada um procura o que é melhor para si mesmo e se constrói um péssimo coletivo. Agora, então, diante deste quadro, que é o retrato hoje que toda a população está vendo, eu te faço a chamada pergunta de $1 milhão. Para onde estamos indo? Olha, eu não tenho a menor pretensão de ganhar esse $1 milhão com a resposta que eu vou dar, porque eu acho que ela não é satisfatória. Mas eu acho que nós temos que olhar para o curto, médio e para o longo prazo. Né? Acho que a gente pode perverter aqui o raciocínio do Keynes. Né? No longo prazo, estaremos todos vivos. Né? Certo. Se não morremos no curto prazo. Né? É necessário olhar para o mais longo prazo, é necessário repactuar o país. Né? É necessário fazer sim uma reforma política, não é uma reforma eleitoral.
Uma reforma eleitoral é uma reforma do jogo, não é? Como é que elege, etc. Por exemplo, é necessário reorganizar o Estado brasileiro. Será que os governos podem continuar formando governabilidade apenas, exclusivamente, com o poder do diário oficial? Será que a negociação pode passar somente pela distribuição de cargos e de recursos? Será que a gente não tem que retomar uma coisa passada, parece que é antigo, que é o programa, não é? Que é o projeto? Não é? Então, é necessário reconstruir alianças em outro nível. É necessário estabelecer acordos em outro nível. Não pode ser mais no nível concreto das relações fisiológicas, do é dando que se recebe. Não é? Não pode mais ser assim. Esse caminho se esgotou. Não é? Isso não se resolve com uma reforma eleitoral. Isso se resolve com um diagnóstico correto, em primeiro lugar, de que isso se esgotou, o nosso presidencialismo de coalizão baseado no fisiologismo, ele se esgotou. É necessário recomeçar o jogo, mas agora é importante que haja lideranças políticas que sentem à mesa e que, em primeiro lugar, tomem consciência do esgotamento desse processo e que tenham clareza que é necessário agora repactuar uma nova forma de convívio. Sim, mas com essa falta de lideranças, a pergunta seria quem vai repactuar? Mas vamos dizer que tem que haver. Então, e, desgastado ou não, quem, digamos, tem autoridade, pelo menos, do cargo, é a presidente da República, de fazer ela a proposta. Mas essa questão agora eu digo, o temperamento, o jeito dela de ser, ela faria essa proposta. Então, mas antes de entrar no caso da Dilma, essa coisa da crise de liderança, as lideranças também se revelam no momento da crise. Vamos lembrar que Winston Churchill, que é o grande estadista do século XX, ele surge em maio de 41, absolutamente desgastado. Ele teve uma derrota terrível na Primeira Guerra Mundial, né, se não me engano, no Estreito de Dardanelos. Não é? Ele era Lorde do Almirantado, ele era tido como um excêntrico beberrão. Não é? A única coisa que pôde prometer foi sangue, suor e lágrimas. Não é? O parlamento todo não confiava nele. Aliás, Hitler, dizem que só não avançou sobre a Inglaterra porque acreditava que o Churchill fosse... Ia estragar da Inglaterra, né? Não, o Churchill ia ser rapidamente... destronado, esvaziado, e, portanto, você teria uma paz com a Inglaterra em pouco tempo. E não foi o que aconteceu. Então, há sempre espaço para o surgimento de surpresas nesse sentido. Oxalá que aconteça conosco. O caso da presidente Dilma é um caso que retrata esse vazio. Né? E eu digo isso com muita tranquilidade. Em abril de 2013, eu publiquei um artigo na revista do embaixador Rubens Barbosa, que teve esse nacional, até pedindo desculpas, porque naquele momento a presidente tinha 63% de popularidade, dizendo que ela não tinha perfil. Né? Dizendo que o perfil técnico, se o perfil é bom ou mal é outra história, mas o perfil tecnocrático dela não bastava. Né? O artigo até chamava-se da tecnocracia ao desafio histórico. Né? Quer dizer, a tecnocracia não é capaz de dar conta do desafio histórico. Ela tinha um desafio histórico diante dela e ela não deu conta. E esses problemas de perfil só foram se revelando, só foram ficando mais evidentes de lá para cá. Né? A presidente ela não consegue ir à televisão. Veja, não é ir à praça pública, não é andar na rua no meio da massa, é ir à televisão fazer um pronunciamento com medo das imagens depois de panelaços reproduzidos nas redes sociais e na televisão. Quer dizer, você não pode ter esse tipo de receio. Você tem que enfrentar. Não é? Agora, não dá para ir para a televisão para falar para atitudes, não dá para ir na televisão escamoteando a gravidade da crise, não dá para ir para a televisão dizendo coisas que as pessoas não acreditam mais. Né? Chegou o momento da sinceridade, chegou a hora de olhar para a população e olhar nos olhos e falar a verdade, que nós vivemos uma crise séria e que essa crise precisa ser resolvida e que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém tem a solução sozinha. Nem que isso custe rever completamente o próprio governo. Agora, se o presidente faz isso, a oposição toparia? Então, essa mesma fragilidade que há no governo é na oposição. Quem da oposição aceitaria esse tipo de conversa? A oposição, quando a gente fala de oposição, a gente sempre pensa no PSDB. O PSDB não é sozinho, ele é a oposição. Aliás, talvez hoje a grande oposição esteja mesmo na base, não no PSDB.
Mas no PSDB também você tem um conjunto fragmentado, né? E cada um mais ou menos ali jogando de acordo com seus interesses, né? O senador Aécio vislumbrando ainda o capital político que colheu na eleição passada, o senador Serra olhando para o presente, para o seu presente, não é? Tentando ali, a partir do Congresso, alinhavar uma série de projetos que o qualifiquem imediatamente, não é? E o governador Alckmin olhando para um prazo mais longo, que é 2018, até por conta do seu governo aqui em São Paulo. Então, se não houver ali também no PSDB um entendimento interno primeiro, Fernando Henrique seria capaz de promover esse processo? Eu diria que o ex-presidente até tem estofo, não é? Mas não sei se ele, não é que eu não sei, eu sei que ele não tem mais poder exatamente para fazer isso, para se impor ao PSDB e de alguma forma levar o PSDB a uma posição unitária, a uma posição, digamos assim, mais comedida nesse momento. Então, temos uma crise ali também. Nós estamos falando de várias crises. Várias crises. Agora, nós temos um ator que não falamos nele e que eu definiria o seguinte: ele está muito triste, mas também ele está sozinho em suas várias conformações, que é a sociedade brasileira. Também ela não tem uma liderança. Também ela não tem líderes. Quer dizer, ela está insatisfeita, vai para as ruas daqui a 2 semanas, possivelmente vai fazer um grande barulho, mas é um barulho que diz assim, não estamos gostando, mas não temos o que pôr no lugar. É shakespeariano, né? Cheio de som e fúria, significando nada. Quer dizer, mas olha, a sociedade ela não é vítima, ela é cúmplice desse processo todo. Primeiro porque a sociedade ela abriu mão da política, né? Essa ideia que é até que justificada em alguma medida de que política é coisa de malandros, né? Acabou desconstruindo as nossas bases políticas, né? A sociedade não ofereceu mais quadros qualificados e capazes na política, passou por um processo de uma seleção adversa nos últimos anos, né? No campo do mercado, por exemplo, das empresas e o mercado financeiro, enquanto o Brasil crescia, era uma euforia desgraçada, sem olhar para o futuro, sem perceber que nós estávamos almoçando o jantar, né? Que nós não estávamos olhando mais para frente, que uma série de medidas eram necessárias, que precisavam ser tomadas, que era necessário fazer um enfrentamento com um sistema que ia se esgotando, com esse presidencialismo de coalizão que ia se esgotando, só comendo os recursos, né? Que era necessário romper com o fisiologismo, estabelecer uma nova lógica programática. Setores da economia e da sociedade simplesmente relevaram essa questão e passaram a acreditar que a política era não só irrelevante, como desnecessária, como prejudicial. E hoje, portanto, nós construímos esse grande vazio de política. Agora, é isso que você chamou bem a atenção. Quer dizer, nós tínhamos atores nesta área, né? Alguns setores importantes do empresariado eram atores decisivos, foram atores decisivos em grandes momentos. Inclusive, digamos, nas diretas já tinham mudado de lado, né? Na eleição do Tancredo, para lembrar. Outras entidades importantes nesses processos, OAB, CNBB, ABI, por exemplo, tudo vazio. Mas vamos olhar. Numa divagação muito ampla, eu acho que nós temos uma crise séria, civilizacional. Quer dizer, o Brasil do século XX, que é o Brasil que a gente aprendeu a amar, o Brasil ali do Campeonato Mundial de 58, né, da Bossa Nova, né, do Cinema Novo. Esse Brasil, ele envelheceu e ele foi morrendo aos poucos, né? Se você olhar para o campo da cultura, da arte, se você olhar para a música popular brasileira, que é um ativo extraordinário que nós temos, a renovação também foi quase nada, né? Ela é pontual, né? Nós temos, se você olhar para o futebol, o 7-1 é emblemático, né? E aí, se você olhar para essas entidades todas de classe, OAB, as federações industriais, etc. Sindicatos. Sindicatos.
Você tem muita gente se esforçando, tentando. É inclusive interessante ver em várias dessas entidades o nome de senhores, não é? Que ainda estão ali tentando fazer alguma coisa, não porque querem, mas porque não houve renovação, né? Depois deles tem um vazio grande também. Às vezes são criticados porque estão ali há muito tempo, mas se também saírem das suas organizações, você estabelece um vazio. Você tem uma crise de sucessão, né? De mudança de geração. Né? Isso a gente vai ter que pensar melhor, entender melhor, porque é claro que o PT fez muita bobagem, é claro que a presidente Dilma fez muita bobagem, que você cometeu erros demais, mas é injusto atribuir todos os nossos males apenas ao PT e ao governo Dilma. Né? Até porque se fosse tão simples assim, a solução estaria dada. Né? Mas não é só isso. Neste contexto, falar de economia e lava-jato é apenas mostrar que são fenômenos de agravamento da crise, né? Porque a crise não é econômica em tese e nem é essa de corrupção, né? Essas são coisas, digamos, passageiras. A crise política, ela é mais... Essas são questões conjunturais, digamos, e a crise política é estrutural. Economista, Damásio, mas meus amigos economistas, e são qualificadíssimos, me dizem que do ponto de vista financeiro você não tem uma grande crise, você não tem uma crise de liquidez, por exemplo. Não é? Você tem um problema de investimentos porque você não tem confiança. E você não tem confiança porque você tem um ambiente político, não é, que te desperta muita insegurança. Não é? Então você precisa resgatar a segurança para você reconstruir esse momento. Eu acho que o ministro Levi, lá atrás, ele tinha ideia disso, que era necessário um choque, um ajuste profundo e muito rápido para dar um choque de credibilidade e você voltar a fazer tudo funcionar. Acontece que quem tinha que entregar esse ajuste rápido, profundo, era a política, e a política não entregou. Enfim, para só dar uma definição, nessa altura, estamos, no fundo, esperando um salvador da pátria, uma liderança que ainda não emergiu. O que pode ser muito perigoso. Né? Momentos de crise no Brasil, de crise profunda, surgiram figuras como Jânio Quadros e Fernando Collor. Não é? Que não são solução. Veja que os nossos vizinhos aqui, a Argentina, em 2001, passaram por um processo muito complicado, que foi a renúncia do De la Rúa. E eu diria para você que até hoje não resolveram, porque o casal Kirchner, que vem depois desse processo todo, tão pouco, não é solução para aquele processo. Esperar um salvador da pátria é muito arriscado. Eu acho que a sociedade, de alguma forma, tem que reconstruir os seus espaços de interlocução e diálogo. Primeira tarefa, recompor o diálogo. Não é? Ir para a rua, sim, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Não é? Mas sem disposição para dialogar, não é? Famílias rompendo entre si porque um votou no Aécio, o outro votou na Dilma, quer dizer, isso é debacle, isso é o fundo do poço. Não é? A gente tem que sair dessa barbárie e tentar, com boa fé, tentar reconstruir possibilidades de formar um novo campo de diálogo para um projeto para o Brasil. Tá certo. Professor Carlos Melo, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real, na TV, volta na próxima semana. Obrigado.